Eu sou Luísa Marteleto. Hoje eu vou gravar para vocês uma palestra que foi dada no dia 20 de janeiro, aqui em Las Vegas, no Centro Espírita Allan Kardec Spirit Society of Las Vegas. Essa palestra, Conhece-se a Árvore pelo Fruto, foi baseada principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, o livro de Allan Kardec, no capítulo 21. Nesse capítulo 21, fala principalmente do ensinamento de Jesus, que diz que a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Se a gente aplicar isso a árvores, realmente é isso mesmo. A gente conhece a árvore pelo fruto. A gente sabe que é um limoeiro porque dá limão. A gente sabe que é uma laranjeira, uma pessoa leiga, Quem conhece mais reconhece folhas e tudo. Mas a gente, de um modo geral, sabe que é uma laranjeira porque dá laranja. Sabe quando é uma mangueira porque dá manga, Sabe quando é um pé de carambola porque dá carambola. Enfim, então se tiver no nosso quintal um pé de alguma fruta, mas que a gente não sabe que fruta que é essa, é só esperar frutificar, Esperar a época certa, que quando a fruta nascer, a gente vai saber pé de quê? Que é aquele, porque a gente conhece a árvore pelo fruto. E é isso mesmo. Só que Jesus, ele falava através de parábolas. Então ele não estava falando que a gente conhece um limoeiro porque dá limão, não era uma coisa tão assim. Os seus ensinamentos, eles eram passados para durar, para postergar, para durar por toda a eternidade. Então, quem que eram essas árvores? O que Jesus queria dizer através dessas árvores? Quem eram as árvores nesse ensinamento de Jesus? Éramos nós, os homens. Eu coloquei uma ilustração aqui só para ilustrar mesmo, E então essas árvores somos nós. Conhecem-se as árvores pelos frutos. A gente conhece os homens pelo que eles fazem, pelo que eles falam. Mais do que eles falam, que é muito fácil a gente falar, mas agir. Então a gente conhece pessoas pelo que elas sentem, pelo que elas praticam, pelo que elas fazem, Só que no capítulo 21, é mais ou menos, é bem isso que fala mesmo. Mas só que a palestra de hoje, eu vou falar não exatamente sobre isso. Essa palestra, Conhece as Árvores pelos Frutos, eu a dividi em 2 ou 3 partes. Na parte de hoje, na palestra de hoje, eu vou falar o que a gente não pode interpretar desse capítulo. O que a gente não pode interpretar. Não apenas desse capítulo, mas dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas interpretam tudo a seu bel prazer. Então, e ainda usa esse interpretamento, fala assim, mas está na Bíblia. Quantas atrocidades existem no mundo? Quantas pessoas cometem crimes, cometem barbáries sob o nome de Deus? Dizendo ainda, não, foi Deus que mandou. É um absurdo. Mas quantas coisas acontecem? Quão comum é isso? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a ler e interpretar corretamente os ensinamentos de Jesus. Sem julgamentos. Por quê? Porque nessa frase, conhece-se a árvore pelos frutos, A árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim só dá fruto ruim. Isso é um julgamento se as pessoas pensarem nesse sim, sim, não, não, 880. Jesus não julgava, então calma lá. Se nós acreditamos em um Jesus que plantava, que pregava o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a gente vai acreditar que realmente Jesus queria dizer que se aquela família, aquela pessoa ali fez uma coisa ruim, aquilo ali não presta, ele não tem chance, é uma árvore ruim, só vai sair coisa ruim dele? Será que é isso que Jesus queria dizer? Aquele Jesus que ensina o amar, o perdoar, Jesus que perdoou, Jesus que chamava os pecadores, que oferecia a eles a chance da mudança. Ei, vem a mim, Vem a mim os pecadores. Então, que Jesus é esse? Que as pessoas falam, assim, não, Jesus falou.
E quantas pessoas é o que? É o julgamento. A árvore ruim só dá fruto ruim. Vocês já ouviram isso? Fala assim, aquela família ali, ó, não vai não sai coisa boa dali, não presta, é o termo que eles usam. Porque às vezes por causa de uma pessoa, aliás, nem por causa de uma pessoa, às vezes por causa de uma atitude, uma, duas, três atitudes de uma pessoa. Mas essa pessoa pode ter mudado. Nós podemos mudar. Se nós temos a capacidade de mudar, por que não uma outra pessoa? Que injustiça é essa de achar que nós podemos? Deus é bom conosco, faz com que nós mudemos. Nós somos capazes, o outro não. O outro ali, ó, não consegue evoluir. Ali é um caso sem solução. É um egoísmo. É olhar para o nosso próprio umbigo, achar que o mundo está dentro de nós. Cabe a nós, o outro não. Né? Então, é muito julgamento. Então, para mostrar, para ilustrar essa história, esse nosso julgamento do árvore boa, só dá fruto bom, árvore ruim, dá fruto ruim. Eu vou contar para vocês uma história. Era uma vez 2 irmãos gêmeos, idênticos, univitelinos, idênticos. Mesmo tamanho, cor de cabelo, enfim, idênticos, né? E então, claro, como gêmeos, nasceram, né, cresceram juntos, passaram pelas mesmas privações, as mesmas dificuldades. No final da infância, a mãe faleceu. Eles eram de família bem pobre, tinham suas dificuldades. E o pai teve que se desdobrar, teve que arranjar um trabalho duplo, né? Arranjar um segundo turno para poder conseguir suprir a renda da casa. E eles passaram por muita dificuldade. Só que um dia o pai perdeu o trabalho, a maior fonte de renda da casa. Ele ficou desempregado. E ele, não aguentando a pressão, ele parou num barzinho, num boteco, e começou a beber. Ele se entregou ao alcoolismo. Bebeu, aquilo, mesmo que momentaneamente, mas aliviou um pouco o coração desse pai. E aí no dia seguinte também, a mesma coisa. Então ele foi deixando as crianças de lado. Cada vez mais elas já não tinham a mãe, né? Já ficava longe do pai, porque antes o pai tinha 2 trabalhos, depois ele tinha um outro trabalho, mas perdeu o primeiro. Só que com a bebida, o pai foi começando a chegar atrasado no outro trabalho. Acabou perdendo. Foi despedido também do segundo emprego. Chegou em casa, bateu nos filhos. Aí começou a violência doméstica. Falta de paciência, irritabilidade, uma obsessão total, mas enfim. Ele começou a bater, a ser agressivo. E aí os meninos já estavam, as crianças já estavam na adolescência, né? E um deles, eu vou chamar de irmão 1 e irmão 2. O irmão 1 estava, né, revoltado, o irmão 2 falou, eu vou sair dessa vida, eu não aguento ficar aqui, eu vou embora. O irmão 1 falou assim, mas imagina, você vai morar na rua? Aqui a gente tem, pelo menos, tem um teto, não faz isso. O irmão 2 falou assim, não, eu quero mudar de vida, aqui não tô conseguindo. Papai do jeito que tá e briga. Enfim, ele saiu, convidou o irmão, mas o irmão 1 não quis. O irmão 2 saiu, foi pra rua. Vamos lá, vamos pegar esse cenário 20 anos depois. 20 anos depois, a gente encontra, eles já tinham mudado de casa, tá? Esse irmão 1, o pai tinha desencarnado e perderam a casa, enfim. Mas encontrando esse irmão 1, 20 anos depois, ele estava numa favela, desempregado, era alcoólatra, tinha filhos, mas não ligava para os filhos, não chegou a ser casado, mas teve um relacionamento com uma mulher, era agressivo, violento, não dava valor à mulher, não dava amor aos filhos, não dava. Não parava emprego, porque era alcoólatra, bebia. E aí, quando perguntaram para ele, por que você é assim? Né? Por que você é assim? E aí ele respondeu, o meu pai me deu um mau exemplo.
Meu pai me deu um mau exemplo. Mas vamos lá. Nesse mesmo ano, né, 20 anos depois da primeira cena, nós também encontramos o irmão 2. E o irmão 2, ele estava como... Eu vou contar, aliás, deixa eu contar a trajetória dele. Quando ele saiu de casa, ele foi para as ruas. Passou fome, sede, dormiu na rua. Só que ele tinha ido para a escola. Então, ele encontrou um pedaço de papelão e ele escreveu nesse pedaço de papelão: estou com fome, estou com sede, mas se puder, me dê um emprego. Eu prefiro trabalhar. E ficou segurando. Aí passou um senhor que trabalhava numa empresa, na verdade ele era, né, num cargo bem grande na empresa, ele passou, ficou olhando, interessou por aquele cartazinho, comentou com o dono da empresa. O dono da empresa olhou também, né, desceu depois na hora do almoço. Quando ele desceu, ele chamou esse irmão 2 para trabalhar como servente, faxineiro, nessa empresa, porque tinha uma vaga. E aí chamou. E ele começou a trabalhar lá. Ele trabalhava, saía do trabalho e voltava para a rua. Ia trabalhar, voltava para a rua. Aí o dono viu e falou assim: não, se você vai voltar para a rua, fica aqui, a gente tem um cômodozinho, você dorme aqui. Quando esse irmão 2 viu que ele tinha um cômodo para ficar, o que ele fez? Opa, eu agora tenho onde dormir. Então eu trabalho, tenho onde dormir, eu vou aproveitar a minha noite e vou voltar para a escola. Olha a ideia. Começou a estudar. O chefe, vendo isso, na primeira oportunidade, deu a ele um trabalho de secretário. Quando o irmão 2, ele se formou, colegial, com esforço e com apoio do chefe, das pessoas da empresa, porque ele era dedicado, ele era honesto, pontual, né? Entrou numa faculdade, se formou, com honestidade no trabalho, dedicação, ele foi crescendo na empresa. Então, 20 anos depois daquele primeiro cena que eu contei, que a gente viu, esse irmão 2 estava lá no topo dessa empresa. Ele estava na vice-presidência. E aí, quando a gente pergunta para ele: o que você fez? Né? O que te motivou? Por que você é assim? Ele respondeu: meu pai. O meu pai me deu um mau exemplo. Ah, eu esqueci de contar. Depois, né, quando ele estava no topo da presidência, ele tinha família, ele casou, era um marido exemplar, um pai amoroso, filhos carinhosos. E aí, quando perguntaram para ele: por que você é assim? Ele respondeu: meu pai me deu um mau exemplo. Olha que interessante. Meu pai me deu um mau exemplo. Estão vendo só? A mesma árvore. São filhos idênticos, mesmos pais, a mesma árvore. Frutos diferentes. E aí? Árvore boa só dá fruto bom? Árvore ruim só dá fruto ruim? Se a gente for pensar com aquela cabeça de julgamento. Se a gente for pensar que essa árvore são os pais e os frutos são os filhos. Daquele julgamento que eu comentei antes. Estão entendendo? Aí o exemplo que eu dei aqui, né, do alcoolismo. E qual que é a lição dessa história? Por que isso aconteceu? Porque um escolheu ser vítima e o outro escolheu mudar a sua história. Esse foi o ponto. Porque a árvore é a mesma. Os frutos são idênticos também. Gêmeos univitelinos, idênticos. Qual que é a diferença? Um escolheu ser vítima. Meu pai me deu um bom exemplo, mau exemplo, sou assim por causa do meu pai. E o outro escolheu mudar a sua história. Meu pai me deu um mau exemplo, então por causa desse mau exemplo, eu quero fazer diferente. Estão entendendo? Qual que é a lição que a gente tira dessa história? Sabe aquela música de Renato Russo? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo.
São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. A gente não pode ficar colocando a culpa nos nossos pais. Ah, eu queria formar nisso, mas minha mãe não deixou. Para! Nós somos adultos, nós somos responsáveis pela nossa vida. Se naquela época os seus pais não deixaram, o que te impede de ser o que você gostaria hoje? Ah, mas eu sou muito ciumento porque no meu signo é assim. Ei, quer dizer então que você vai julgar a sua personalidade, a responsabilidade do seu eu, a responsabilidade da sua vida no astral? Eu tô indo além de acreditar, não acreditar, não é esse o ponto. Não tô querendo discutir isso aqui. Mas nós temos que entender que nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e somos nós que vamos colher as consequências. Então a gente tem que parar de achar, ah, mas meus pais foram assim, ah, mas eu sou assim por causa disso, ah, mais. Não. Então a gente tem que começar, ao invés de apontar o dedo, começar a olhar pra gente. Porque quando a gente aponta o dedo para um, ó, tá o dedo apontado para um. Olha, 3 estão apontados para nós. E a gente tem que perceber isso. Então eu coloquei uma ilustraçãozinha aqui do João de Barro. O João de Barro é o passarinho que vai lá, faz a sua própria casa. Ele não reclama da chuva. Ah, tá chovendo, tá me molhando, o que eu vou fazer? Eu construo a minha casa. E o que a Bíblia fala sobre isso, né? O que Jesus falava sobre isso? Né? Na verdade, Jesus falava, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda a ti mesmo e o céu te ajudará. Ou seja, quando a gente faz a nossa parte, a vida faz a parte dela também. Basta a gente fazer a nossa parte. Porque você não vai querer ganhar na cena se você não joga. Ei, né? Você não vai querer encontrar um grande amor se você fica deitado em casa o tempo inteiro. Nem vai pegar rede social, porque você não dá chance nem de arranjar alguém via rede social. Foi um exemplo péssimo, mas enfim. Então, isso aqui foi um exemplo de interpretação errada que a gente tira das falas. Quer ver uma outra interpretação muito errada que a gente tira também? Essa aqui. Na Bíblia está escrito assim, portanto, tudo o que vós quereis que os homens o façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei. Vou repetir. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei. Mateus capítulo 7, versículo 12. O que isso quer dizer? Em outras palavras, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Todo mundo conhece esse aqui, que é o ditado popular daquilo que foi dito. Ou também, em outras palavras, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Não é assim? Isso é o que está na Bíblia. Isso. E a Bíblia é a base. A Bíblia é a base. Só que a gente deve ir além. É esse o ponto, é essa a chave dessa palestra de hoje. A gente deve ir sempre além. E aí, para ilustrar isso aqui, eu vou, esse além, aliás, antes disso, eu vou dizer o seguinte. Qual que é o além dessa frase? A gente tem que aprender a não fazer com o outro aquilo que o outro não gostaria que fosse feito com ele. Porque isso é muito importante. Existe uma diferença muito grande também. E aí, agora entra, para ilustrar essa frase aqui, eu vou contar uma fábula que tem sido marca registrada das minhas palestras, né? Que é a fábula do macaco. É uma fábula africana, né, que eu gosto muito e tem vários ensinamentos. Então vamos lá. Era uma vez um macaco muito bom. Só existe bondade dentro deste macaco. Só existe bondade. Então vamos todos partir do pressuposto que só existe bondade. Totalmente bom. E esse macaco é recém-chegado na floresta, ele não conhecia, ele nunca tinha estado na floresta, ok? Ele estava passando pela floresta e viu um riacho. Quando ele estava olhando do lado do riacho, ele viu um peixe dourado nadando dentro do riacho. Quando o macaco viu o peixe dentro do rio,
viu, ou seja, viu o peixe coberto de água, o macaco pensou, ele, cheio de bondade do coração, ele pensou, peraí, se eu estivesse no lugar daquele peixe, cheio de água sobre mim, eu gostaria que alguém me salvasse. E aí, cheio de bondade no coração, o que o macaco fez? Ele foi lá, pegou o peixe. E aí o peixe ficou sacudindo, sacudindo, sacudindo. E o macaco, vendo aquilo, ele pensou, pobrezinho do peixe, tá tão feliz que está pulando de alegria. E aí ele pensou, eu vou levá-lo para longe para não correr o risco dele cair de novo. E levou, foi andando, andando, levou o peixe. Quando o macaco achou que já estava a uma distância suficiente, né, uma distância segura do riacho, ele colocou o peixe no chão. Quando ele colocou o peixe no chão, ele viu que o peixe não mexia mais. E aí, cheio de compaixão, cheio de amor no coração, o macaco pensou, pobrezinho do peixe, se eu tivesse chegado antes, talvez ele ainda estivesse vivo. Olha só essa história. Eu adoro essa história. Moral da história. Não faça com o outro aquilo que ele não quer que seja feito com ele, porque o macaco fez. Faça com o outro o que gostaria que seja feito com você. Ele fez. E aí, o que é a lição principal dessa história? A gente não pode julgar a realidade do outro baseado na nossa realidade. A gente não pode. Para entender o outro, a gente tem que entrar de corpo e alma. Não adianta, deixa eu me colocar no lugar do macaco, mas eu, com a minha cabeça, Luísa, com o meu pensamento, dentro das minhas vivências e experiências, eu vou lá me colocar no lugar dele. Aí eu vou cometer esse erro. O que a gente tem que fazer? Pensar assim, bom, se eu estivesse no lugar do macaco, se eu estivesse no lugar do peixe, mas pensando assim, se eu vivesse naquela realidade, né, se eu respirasse debaixo d'água, então é entender a realidade do outro. Aí a gente consegue nos colocar no lugar do outro. Aí sim, a gente consegue entender, a gente consegue realmente ajudar, né? Porque na nossa vida, vamos lá, quantas vezes nós já não fomos o macaco nessa história? Quantas vezes a gente não faz alguma coisa com a melhor das intenções, e a pessoa nos interpreta mal. E a gente recebe em troca a ingratidão. A gente fala assim, poxa vida, mas eu fiz isso na melhor das intenções. A pessoa ainda me trata assim. Quantas vezes nós não somos o macaco? Quantas vezes? Não é? Da mesma forma, quantas vezes nós também não somos o peixe? Quantas vezes, às vezes, alguém chega pra gente com a melhor das intenções, querendo fazer algo, mas nós, peixes, dentro de outra realidade, enxergamos o ato dele diferente. Quantas vezes? Porque também acontece. Da mesma forma que nós magoamos as pessoas sem querer, as pessoas também nos magoam sem querer, mas às vezes a gente está tão cego. Tô falando por mim também. Às vezes a gente fala tão cego que a gente pensa, não, fez isso de propósito, ele sabia que estava doendo em mim. Será? Olha o macaco e o peixe. Então, esse problema de se colocar no lugar do outro, sabe, de realmente entender a realidade do outro, ou problema de comunicação, resolve muita coisa. Muita. Então, aprender a se colocar no lugar do outro é fundamental. E aí, entrando nesse julgamento, e aí? O macaco, ele é uma árvore boa ou uma árvore ruim? Eu falei no início, só tem bondade dentro dele. Mas você consegue ver a bondade do macaco? Alguém consegue ver a bondade dentro de alguém? Não consegue. Real de verdade, assim? Não consegue. Você pode, conhecendo a pessoa, você fala assim, nossa, mas ela é tão boa, ela me transmite uma bondade, ela parece ser uma pessoa tão boa, é diferente. Agora, você conseguir ver a bondade em alguém, você não conhece. Se você conhecer, você pode procurar um centro que seja um médium potente, porque a gente não consegue. Da mesma forma, a gente não consegue ver a maldade em alguém.
O que existe é o nosso sentimento, a nossa axiologia, sabe? É o que a gente está pensando em relação àquilo. Eu acho que aquilo ali é só maldade. Eu acho que ele está fazendo bem. Por quê? Sabe aquele estado, a beleza está nos olhos de quem vê? Quando a gente, muita beleza dentro da gente, muito amor dentro da gente, a gente enxerga amor nos outros. Quando a gente está muito feliz, muito, muito, muito feliz, alguém pode estar triste do nosso lado, mas a gente nem enxerga. Porque a gente está tão feliz que a gente só enxerga alegria. Da mesma forma. Quando a gente está muito triste, muito infeliz, aí alguém chega com a felicidade, a gente não consegue nem, sabe que a pessoa está feliz, mas não consegue nem sentir essa felicidade. Porque a infelicidade, a tristeza dentro da gente está transbordando. Então, o que, na verdade, o Evangelho, o capítulo 21 do Evangelho diz é que a boca fala que o coração está cheio. Reconhece a árvore pelo fruto. A gente reconhece a pessoa pelo que ela exala, pelo que ela tem dentro dela. É isso que a gente vai falar na próxima palestra. Mas, então, a gente achar o macaco é bondoso. Eu estou afirmando, eu falei isso no início, mas a gente não sabe, a gente não consegue ver a bondade no outro. Então, esse é o nosso julgamento, que eu falei, sensação, axiologia. Em outras palavras, é o julgamento. A gente julga a atitude dos outros. Aquela pessoa é boa, aquela pessoa é ruim. É o seu julgamento. Quantas vezes nós, pessoas boas, vamos colocar como pessoas boas, cometemos atitudes ruins, fazemos coisas ruins, fazemos coisas que machucam os outros, que magoam outras pessoas. Quantas vezes? Isso significa que nós somos pessoas totalmente ruins? Que somos árvores, somos frutos podres? Não. Mas árvore ruim só dá fruto ruim. Então quer dizer que eu fiz um fruto ruim, uma atitude ruim, então eu sou fruto ruim? Mas também está falando árvore, boa só dá fruto bom. Mas até os criminosos, quantas vezes a gente vê no noticiário, pessoas que cometeram crimes, aí você vê a mãe dele falando, mas ele é uma pessoa tão boa. Você vê os vizinhos, não, ele brincava com as crianças, ele era caridoso, ele já me ajudou. Todo bem, dentro de todo bem, existe um pouco de maldade. E dentro de todo mal, existe um pouco de bondade. A gente só precisa alimentar, Ganha quem a gente alimenta. Mas enfim, isso é outra palestra. Vamos voltar ao nosso aqui. Então vamos pensar na historinha, gente. Eu desenhei, olha só, eu ilustrei a historinha. Tá aqui, a nossa floresta. Então, tem a floresta, olha que bonitinho, o macaco. Então tá aqui, o macaco bonzinho, cheio de amor dentro dele, bonitinho. O peixe. E agora eu vou colocar uma outra situação. Imagina que esse aqui é você. Você vê que eu caprichei, coloquei a gente bem magrinho, bonitinho, feliz. Tá aqui. Nós. Então, imagina que isso aqui somos nós. E nós estávamos nessa cena, nós estávamos aqui, nesse lugar, passando atrás dessa árvore, exatamente no horário, exatamente naquele momento em que o macaco abaixou, pegou o peixe sacudiu e o macaco levou o peixe para longe. Imagina. Nós estávamos lá. Nós vimos tudo. Tudo. E aí, vamos supor que por uma sorte, não vou falar que seria azar não, mas que graças a Deus, o peixe, quando o macaco colocou o peixe lá, que o peixe não mexeu, é que o peixe estava cansado de mexer já lá. Mas ele, na verdade, estava quietinho, falou assim, deixa eu despistar para esse macaco achar que eu tô morto, ele saiu. Que animal tem disso também, Só que pouco depois que o macaco saiu, passou alguém, viu o peixe, falou assim, gente, o que o peixe está fazendo aqui? Deixa eu voltar com o peixe pro riacho. Aí o peixe ele viu. E pronto. Você já imagina, foi confusão, O peixe chegou pro outro, nossa, porque o macaco, aquele macaco malvado, chegou aqui, eu tava quietinho na minha, ele veio aqui, me pegou, blá, 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 blá. Vocês imaginam? Imagina o fuzuê que não deu nessa floresta, gente. Estão imaginando?
Agora imagina se no meio desse fuzuê, tá começando o fuzuê, tá começando. No meio desse fuzuê, alguém pergunta pra você que viu tudo. E fala assim, aí, você tá sabendo dessa história? Nem sabia que você viu, porque ninguém sabia que você viu. Alguém só sabia o peixe contando que o macaco fez isso. E aí alguém pergunta, você tá sabendo dessa história? Já tô imaginando, né? Seres humanos normais, imagina o que isso dá. Eu vou até passar para o próximo slide. Imaginem a gente, que a gente está passando em um deserto, em um local qualquer, e a gente vê um arbusto pegando fogo. Tem ali, um arbusto pegando fogo. Não foi você, o arbusto já estava pegando fogo. E aí, suponhamos que dentro de nós já existem 2 dispositivos. A gente já vem automaticamente carregado, com 2 baldes. Um é cheio de água, o outro é cheio de querosene. Cheio. E aí, qual dos 2 que você joga? Vou voltar. Nessa cena, perguntaram pra você, nossa, o macaco fez isso com o peixe, você tá sabendo de alguma coisa? Vamos lá, gente, seres humanos normais que nós somos. Não me deixem ficar mal sozinha aqui, por favor. Seres humanos normais, julgadores que nós somos. O que nós falaríamos? Muitas vezes, o que nós falaríamos? Eu vi tudo. Eu vi tudo. O peixe estava lá quietinho no lago. O macaco veio aqui, sem mais nem menos, sem a menor compaixão, pegou o peixe. O peixe ainda estava lá pulando, gritando, socorro, 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 socorro. O macaco não estava nem aí. Ao invés de devolver o peixe para lá, ainda saiu, sem compaixão nenhuma, no maior sangue frio. Levou o peixe para longe. E o povo ainda fica até a coragem de falar que o macaco é bonzinho. Aqui, ó, duvido, a mim o macaco não engana, não. Duvido. Aquilo ali, conheço. Não é assim? Não é assim que acontece? Pois é, então, no arbusto, essa pessoa, que muitas vezes somos nós, a gente viu um arbusto pegando fogo. Se a gente dá uma resposta dessa, a gente tinha a água e tinha o querosene. Ao falar isso, o que a gente joga? A água ou o querosene? O querosene. E aí o que acontece? Vira um incêndio. Vira um incêndio numa proporção imensa, imensa. E o pior de tudo é que as pessoas, nós, seres humanos normais, ainda temos a capacidade, a incrível capacidade de dizer que está com a consciência tranquila, porque não foram eles que colocaram fogo na história. Que quando eles chegaram lá, o arbusto já estava pegando fogo. Olha que situação. Não, mas quando eu cheguei, já estava lá. Não fui eu só falei o que eu vi. Eu só falei o que eu vi. Você sabe que eu não minto. Eu só falei o que eu vi. Você falou mesmo? Vou voltar. Você estava aqui. Você viu o macaco pegando o peixe. Você viu o peixe gritando, socorro? Você viu o macaco saindo no maior sangue frio? Sem compaixão? Você viu a compaixão dentro do macaco? Você mediu para saber se ele estava sem ou com? Você consegue ver a bondade ou a maldade dentro do macaco? Porque tem isso, a gente enxerga nos outros aquilo que a gente é. Não tem aquele ditado também que fala que quando Pedro fala de Paulo, a gente conhece mais de Pedro do que de Paulo? Não tem isso também?
Vamos supor, num exemplo aqui, que você é uma pessoa que você mentiu muito para os seus pais quando você era novo. Muito, muito, muito adolescência. Tudo que você fazia, você enganava, você mentia, você mentia, você mentia. Você não falava nenhuma verdade. Você falava assim, mãe, eu tô indo ali na casa de fulano para estudar, mas na verdade você estava indo para as gandaias, para altas festas. Aí quando você tem um filho, seu filho tá lá, coitado, realmente estudando. Ele vai falar assim, pai, tô indo estudar. O que você vai pensar? Vai estudar, conhece, não é? E às vezes seu filho tá lá indo estudar mesmo. Mas por quê? Porque você vai julgar o outro pela sua experiência. Estou mentindo? Porque a verdade dói também. Eu tô falando olhando pra mim, presta atenção. Não sei quem tá assistindo. Então não estou apontando, dando indireta pra ninguém antes que me julguem. Eu não sei quem está assistindo. Porém, eu quero dizer acima de tudo, que a boca que fala, que é a minha, o primeiro ouvido que escuta é o meu. Então, quando eu tô falando aqui, a primeira pessoa, a lição que cai pra mim. Muitas vezes, eu também já fui esse macaco aqui. Eu já ataquei fogo e incêndio. Mas muitas vezes também eu já julguei. Já ajudei a apagar. Muitas vezes as pessoas falam assim, quem te contou essa história? Opa, fico quietinho, mesmo que meu nome vai arder. Eu fiquei quieta. Mesmo que aconteça alguma coisa, a gente consegue. Mesmo, às vezes, nós somos responsáveis por algo. Então, assim, tudo depende do olhar das pessoas para conosco. Tudo. Então, assim, eu não sou santa. Você não é santo, ninguém é santo. Então, a gente não tem que aqui parecer, nossa, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Ah, a Luísa tá dando indireta pra mim. Não tô dando pra ninguém, nem sei quem tá vendo. Então, antes de começar, porque agora tem esses negócios de mimimi demais, então não sei de nada, não tô falando. Essa é uma história que eu estou contando pra mim, porque vale muito pra mim. Pra mim. Porque eu sou um ser humano imperfeito, eu sou o macaco, e muitas vezes eu sou o peixe que acho que fulano, que às vezes tá cheio das boas intenções comigo, eu acho que tá mal intencionado, entendeu? Eu sou esse ser humano imperfeito. Se você se reconhece na história, que bom, vamos dar as mãos e seguir juntos nessa jornada da transformação. Nós estamos aqui para isso, pode contar comigo. Mas então, vamos continuar aqui. Se, quando alguém perguntou para você, ah, o macaco, você viu o que o macaco fez com o peixe, coitado do peixe, blá blá blá, você tá sabendo dessa história? Se você responde e fala assim, olha, eu estava lá e eu vi tudo. Eu vi quando o macaco pegou o peixe. O macaco pegou, o peixe até se debateu, não sei o que, eu vi o macaco levando o peixe para longe. Mas eu não sei o que o macaco estava pensando, eu não sei o que estava passando, eu não sei o que o peixe estava sentindo, o que o macaco estava sentindo. Por que você não conversa com o macaco? Você já ouviu a versão do peixe? Ah, já, o peixe que me contou. Então por que agora você não conversa com o macaco? Procura saber dele o que realmente aconteceu. Uau! Olha só. Nesse caso, tá o arbusto. 2 baldes. Água, querosene. Se a pessoa for realmente procurar o macaco, e aí? Você acha que você está provocando incêndio? Não. Pelo contrário, você ajuda a fazer o arbusto crescer. Não é verdade? Você está alimentando o arbusto, está dando bons exemplos. Às vezes, árvores boas dão frutos ruins. É normal. Nós somos seres humanos, cheios de defeitos. É normal. Está dentro da gente. Está aqui um exemplo. Jesus, nosso maior exemplo. Então vamos lá. Essa cena aqui da última ceia. Nesse dia, Jesus já sabia que seria traído. Ele já sabia que seria traído. Mesmo assim, quando ele encontrou com seus discípulos, ele não chegou lá cheio de indireta. Tô aqui, né? Tô recebendo vocês, mas... Pois é, não são meus amigos de verdade. Sabe aquelas indiretinhas? Não. Ele não chegou lá cheio de drama. Meus amigos, vim me despedir de vocês, minha última noite. Não. Não. Ele ainda falou. Ele disse que Judas ia traí-lo. Mas
Mas ele falou isso julgando Judas, não. Falou isso com amor. Ele sabia que Judas ia traí-lo e mesmo assim ele o tratou com amor, com respeito, com perdão. Ele amou, ele entendeu. E aí quando ele falou, Judas vai me trair, os outros discípulos ainda, nossa, mas que absurdo. E Pedro ainda falou, mas que absurdo, mestre, trair? Aí Jesus mais ou menos disse assim, mas fica quietinho que você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Aí os outros ainda falaram, vamos ficar quietinho, né? Porque se um vai trair, o outro vai negar, deixa eu ficar quietinho. Bom, mas brincadeira essa parte aqui. Jesus não espera que sejamos perfeitos. Ele não espera que sejamos perfeitos. Jesus sabia que seria traído por seus amigos e ainda assim ele os amou. Essa é a mensagem que ele deixou para o mundo. Amor e perdão. Gente, Jesus não espera que nós sejamos perfeitos. O que ele espera? Ele espera que nós saibamos reconhecer o nosso erro e pedir desculpa. E mudar a atitude. Pedir desculpa só não, mudar a atitude. Que é diferente. Pô, te magoei, me desculpa, mas amanhã eu vou lá e faço a mesma mágoa de novo. Me desculpa, amanhã eu vou lá e faço a mesma mágoa de novo. Não. Então, Jesus, ele sabe que nós não somos perfeitos, que a gente erra. Ele sabe. Mas ele espera de nós que quando a gente reconhecer o nosso erro, que a gente mude a nossa postura, se possível, chegue para a pessoa, poxa, eu errei, me desculpa. Me desculpa. Às vezes, a gente reconhece o nosso erro e percebe que não está no momento ainda. Às vezes a pessoa, não está favorável ainda a esse pedido, não abriu a oportunidade ainda. Ora por ela. Ora. Porque aí o mundo espiritual vai abrir a oportunidade para que depois esse me desculpe aconteça pessoalmente. Ou nem precisa acontecer, só de orar, você perdoando dentro de você já está ótimo. Você pedindo desculpa também, a pessoa sentindo, também está ótimo. E desculpando também quem te pede perdão, principalmente. Mas sabe o que é pior? Então assim, Jesus sabe que a gente erra. Então ele espera que a gente reconheça o nosso erro e se arrependa. E o arrepender pode ser um pedir desculpa também, mas é principalmente a mudança de atitude. Mas o pior é que muita gente erra e ainda tem orgulho disso. Orgulho disso. Quantas vezes a gente encontra pessoas que falam assim, pisou na bola com o outro, aí a pessoa vai lá, manda passear naquele lugar, manda, fazer um tanto de coisa. E aí alguém fala, nossa, fiz mesmo, mandei a mãe, o pai, o irmão, falei isso, falei aquilo. Fala com um orgulho tão grande, que eu acho que Jesus deve ver e falar assim, meu Deus do céu, essa pessoa é minha seguidora, ou meu seguidor. Entendeu? As pessoas têm orgulho de divulgar a maldade que fazem com o outro. Porque desejar o mal para o outro, ofender o outro, desrespeitar o outro, não é ensinamento de Jesus. E essas pessoas ainda vão à igreja. Essas pessoas ainda se dizem assim, não, eu sou super cristã. Mas independente de cristã, independente de seguir ou não Jesus, o nosso exemplo maior é seguir o amor. O ensinamento de Jesus é o quê? O amor e o perdão. É isso que ele espera de nós, gente. Então, qual que é o ensinamento de Jesus? A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Esse é o ensinamento. A árvore que produz bons frutos não é má. Não é que está falando que só produz bons frutos. Ela quer dizer que não é má. Ela pode até errar. Pode cometer, fazer coisas ruins? Pode. O Paulo já dizia, não sei se eu vou lembrar exatamente como que é a frase de Paulo, mas ele dizia isso assim, o bem que eu gostaria de fazer eu ainda não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu ainda faço. Isso eu falo muito por mim, porque isso representa demais. Quantas vezes nossa, quem dera quisera eu ser a pessoa evoluída que eu gostaria de ser, sabe? De só agradar as pessoas, quem dera, acho que todo mundo gostaria disso, sabe? Não é só agradar todo mundo, não é isso, mas assim, as pessoas, de tocar, de transmitir o amor, mas quantas vezes eu magoo pessoas que eu gosto,
falo coisas que depois eu fico, meu Deus, Luiz, onde você estava com a cabeça? Porque a bondade que eu gostaria de fazer, muitas vezes eu ainda nem faço. Tento, mas não consigo ainda. Mas a maldade que eu não gostaria de fazer, às vezes eu faço sem querer, sem pensar. Às vezes alguém tá falando uma piada engraçada, eu vou tentar ser engraçado, de repente eu falo cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, uma avestruz, deixa eu cavar aqui. Assim, não dá, né? Mas a árvore maus frutos não é boa. Mas pode ser. Não tá falando que uma pessoa que está produzindo maus frutos agora não tem chance de ser boa. Pode, vai. Reforma íntima tá aí. Vamos olhar para dentro de nós e mudar as nossas atitudes, reconhecer o que estamos fazendo de ruim e mudar. É para isso que nós estamos aqui. E a árvore que produz bons frutos não é má, principalmente quando a gente, opa, errei, isso que eu estou fazendo aqui não tá bom, deixa eu me consertar. É o quê? Orai e vigiai. Vigiai, vigiai, vigiai. O que eu estou fazendo? Tá bom ou não tá bom? Né? Tô percebendo que está acontecendo, o que está me levando a agir de tal maneira. Se vigiar. Porque a gente atrai os acontecimentos, a gente atrai as energias que estão à nossa volta, né? A gente atrai o bem para nós. Da mesma forma, a gente atrai o mal. É tudo uma questão de afinidade. Então, a gente tem que orar e vigiar. Se a gente quer mudar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, a gente tem que mudar a atitude também. Tem alguma coisa que a gente está fazendo, né? Então, portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Esse é o tema da palestra de hoje. A gente vai continuar, então, depois. Eu acho que será gravada a continuação. E aí eu posto para vocês aqui. Muito obrigada. E esse ensinamento está no Evangelho segundo o Espiritismo, livro de Allan Kardec, no capítulo 21. Vale muito a pena a leitura, como todo o Evangelho, todo o ensinamento moral de Jesus, né? Todo o ensinamento moral, tudo que vale para nos acrescentar, para nos fazer olhar para dentro de nós e pensar assim, o que eu estou fazendo de errado, o que vale, o que for pregar a paz, o amor, a bondade, a harmonia, é algo que nos faz crescer. Então, assim, tudo que vem para o bem é porque vale a pena. Então, assim, vamos praticar cada vez mais a caridade. Caridade não é só monetária, é assim, dar atenção para alguém que de repente está sozinho, alguém que ninguém tem paciência com ela, sabe? Isso é um momento de caridade. Dar amor para quem não tem, dar atenção para quem precisa, ajudar alguém, ouvir aquele que ninguém mais ouve. Isso tudo é caridade. Se você tiver condição de contribuir financeiramente com alguma causa, faça. Porque hoje você tem essa condição, agradeça. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu dei alguma coisa para fulano, ele nem me agradeceu. Isso é o nosso ego. Porque se a gente tem condição de dar alguma coisa para alguém, quem deve agradecer é a gente. Porque quem está numa condição melhor somos nós. Então, assim, que bom que nós temos essa condição. Muito obrigada. Graças a Deus nós temos essa condição. E quanto mais a gente agradece, mais a vida nos dá motivo para agradecer. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima palestra.